E eu agora falo com a deputada federal do Cidadania, Anne Ortiz, a qual agradeço muito a atenção de tu nos dar um minuto da sua atenção para nós bater um papo sobre política. Muito bom dia, deputada. Como é que vai? Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Acústica. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã, falando um pouquinho sobre política, né, que está tomando aí a conta, né, de todos os noticiários, visto que já começou, né, o período eleitoral e o 6 de outubro se aproxima. Pois é, sabe que eu estou responsável por contatar todos os candidatos majoritários aqui da região, porque nós promovemos uma série de debates muito legais aqui que a Acústica promove. E tu sabe que assim tem muitos partidos já prontos, organizados, outros estão se organizando, mas o legal assim que a turma está todo mundo trabalhando com afinco para poder fazer bonito mediante os eleitores. Porém, deputada, houve um fato aqui em Camaquã que me chamou a atenção, por isso que eu estou falando com a senhora, porque há uns anos atrás, partidos entenderam de que aquelas cláusulas barreiras de número de deputados, de participação no Congresso Nacional, poderia, inclusive, alguns partidos sucumbirem ao longo da história, e foi criado um mecanismo chamado federação, ou seja, partidos se unirem sobre uma bandeira, sobre um telhado, um teto, e com isso participarem das eleições ao longo dos próximos anos. Mas a gente sabe, deputada, que às vezes, o que se conversa em Camaquã é diferente do que se conversa em Porto Alegre e pior ainda do que se conversa em Brasília. Partidos têm coisas locais, divergências locais ou convergências locais que muitas vezes em outras regiões ou mesmo em Brasília não tem. E houve um fato aqui em Camaquã de que uma federação composta de alguns partidos ruiu, ou seja, não deu certo na hora de criar dentro das suas estruturas, dentro das atas, uma convergência em candidaturas tanto para a prefeitura como para a vereança, nas coligações. Eu queria que a senhora me ajudasse a explicar um pouquinho para o público mais detalhadamente, mais assim, com o conhecimento que a senhora tem sobre isso. Maravilhoso. E de forma simples, né? Isso, por favor. Foi criado, há 2 anos atrás, o Instituto da Federação. O que é isso? Tá? São 2 ou mais partidos que se juntam, como antigamente existiam as tais coligações, né? Só que qual é o problema da coligação? O problema da coligação é que o partido A se junta com o partido B no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina já são inimigos e já junta com o outro, enfim, e terminava a eleição, cada um ia para o seu lado. Exato. Para que isso não acontecesse, foi criado as federações. Aí os partidos, geralmente partidos pequenos, né, acabam se unindo para conseguir atingir cláusula de barreira e as exigências que se tem hoje, né, para o partido continuar com tempo de TV e a questão do fundo eleitoral. Isso. O Cidadania, que é o meu partido, que eu estou nesse partido há muitos anos, praticamente desde sempre, todos os meus mandatos eu tive pelo Cidadania, fui vereadora de Porto Alegre, fui 8 anos deputada estadual. Na minha última eleição como deputada estadual em 2018, eu fui a mulher mais votada do estado do Rio Grande do Sul. Fiquei entre as 3 mais votadas da Assembleia Legislativa, quase 95 mil votos. E o nosso partido federou com o PSDB, para que ambos pudessem, né, cumprir com as cláusulas e as exigências. Sim. O PSDB é um partido pequeno, já foi um partido grande, hoje é um partido pequeno na Câmara Federal, tem apenas 12 deputados. Cidadania também, sempre foi um partido menor, né? E nós tínhamos 5 deputados, continuamos com 5 deputados. E tem essa federação. Nós sabíamos, Fábio, que a federação ia causar divergências quando chegasse a eleição municipal. Porque a federação ela já existiu na eleição de 2022, a gente já concorreu federado. Claro que tem ali algumas arestas, né, que tem que ser ultrapassadas nas eleições para deputado, governador, enfim. Só que tu imagina isso multiplicado por
por 5 mil municípios, Bah, né? Então, nossa. a gente tem aí uma dificuldade, obviamente, muito maior de tratar das divergências locais, como tu bem disse, com uma federação nas eleições municipais. Sabíamos que esse seria o nosso desafio para 2024. Ele não é um fato de uma divergência política. A gente tem divergência política, Fábio, em Porto Alegre. A gente tem divergência política em Alvorada. A gente tem divergência política em outros municípios. Agora, em Camaquã, está acontecendo algo que não acontece em lugar nenhum do Brasil. Camaquã já está conhecida no Brasil inteiro, tá, pelo absurdo que está acontecendo em Camaquã. Que não... Tá cortando um pouquinho a deputada, não sei se está me ouvindo, cortou a internet aqui. Eu vou pedir para a senhora que nós repetir um pouquinho essa última frase da senhora. Voltou. A última parte da senhora, a senhora disse que Camaquã está sendo conhecida no Brasil, por quê? Camaquã está sendo conhecida no Brasil pelo autoritarismo, né, que está acontecendo em Camaquã. A legítima falta absoluta de democracia, que é o que nós prezamos tanto. A gente está vendo aí, literalmente, a ditadura, tá, do PSDB, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso, porque é exatamente o que está acontecendo e a gente precisa ter coragem para dizer o que está acontecendo. Eu acho que é isso que a população espera de nós, e foi assim que eu conduzi toda a minha carreira política, né? Principalmente num partido pequeno, com coragem para expor o que está errado. Uma coisa é divergência, como a gente falou antes. Em Alvorada, por exemplo, o Cidadania está na majoritária. Nós temos candidato a vice-prefeito. Os vereadores do PSDB não apoiam o nosso candidato, apoiam outro candidato, inclusive autorizados a fazer isso pela executiva estadual, que encaminhou essa semana um ofício a todos os membros da executiva dizendo que não tem problema nenhum os vereadores do PSDB não fazerem campanha para os nossos candidatos, para o nosso candidato à majoritária do Cidadania, que estamos federados, e fazer campanha para outro candidato. Tu disseste que há uma liberdade, então, da executiva com o pessoal do PSDB de Alvorada, que não estão unidos com Cidadania, de eles fazer campanha para outro candidato. É isso uma orientação estadual, então? Uma orientação estadual. Hoje, ao meio-dia, eles têm uma reunião, inclusive a bancada de vereadores com o outro candidato do PDT, entendeu? Mas, para um lado, pode tudo, para o outro não pode nada. Então, a régua, ela é diferente. O que acontece em Camaquã? Nós indicamos, nós temos a garantia para indicar 3 candidatos. Esses 3 candidatos nós indicamos na convenção, e um deles, que é o Mano Martins, vereador eleito, tá? Foi barrado na convenção pelo PSDB. O PSDB diz em Camaquã: vereador Mano não pode concorrer à reeleição. Porque o vereador Mano tem processo contra ele, processo crime, ou por corrupção, ou por improbidade política? Não! O vereador Mano, ele não vai concorrer porque ele tem alguma certidão negativa? Também não. O vereador Mano não pode concorrer porque o PSDB não quer. Isso é absolutamente incrédulo, sabe? Eu não consigo buscar agora, Fábio, adjetivos, tá, para o que está acontecendo em Camaquã. Como eu disse, é único no Brasil. Único no Brasil. O PSDB de Camaquã conseguiu fazer que o Brasil inteiro conhecesse Camaquã pelas Certo, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. E a executiva estadual, vocês são uma federação, né? Nacional ou estadual, não se manifesta num caso desse, deputada Dani? A executiva estadual, ela é formada majoritariamente por cargos de comissão,
ou seja, por CCs de deputados, CC do governo, né, que muitas vezes não tem força, não tem autonomia para fazer valer o seu posicionamento originário. Então, se nós tivéssemos uma executiva da federação, só para te mostrar, eu sou a única deputada que faz parte da executiva da federação. Não tem outros deputados. Entendi. E nós temos a Paula, que é prefeita e presidente do PSDB, prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon, que também fazem parte da executiva. Tá. Mas, de resto, são pessoas que talvez eu possa estar enganada, mas talvez nunca concorreram, que não possuem cargo nem legislativo, nem no legislativo, né, cargos Sim. eletivos, né, e nem como prefeito ou vice-prefeito, e que não tem problema de, né, entre aspas aqui, Sim. de validarem, entendeu? Um absurdo como esse, né? Porque não vão para a urna depois se expor. Pois é isso então, que eu... assim, aí tu fica atrás de um cargo, e quem deveria estar lá para discutir casos como esse, infelizmente não está. Então, assim, nesse caso específico aí de Camaquã, quando foi votado aqui na Executiva Estadual, a prefeita Paula, inclusive, não votou. Talvez por constrangimento. Ué, que estranho. Por constrangimento, a prefeita que tem uma trajetória política já de muitos anos, que tem uma postura republicana, talvez tenha se sentido constrangida de validar esse absurdo que está acontecendo aí, de tu proibir um vereador eleito de concorrer à reeleição. Mas eu lhe pergunto o seguinte, como é que está o Cidadania em Pelotas com o PSDB, hein? É que não tem o que fazer, nós estamos lá federados. Não, mas lá é uma relação boa, é uma relação boa. Sim, mas a relação, sim, a relação do PSDB com Cidadania em Pelotas, onde está a prefeita Paula. Como é que está essa relação hoje lá? Apoiamos a indicação da eleição da prefeitura lá pela Paula, porque nós não somos vingativos, Fábio. Eu não sou favorável a essa forma de fazer política, entendeu? E não é porque em Camaquã estão fazendo uma enorme injustiça, estão fazendo um absurdo, que estão mostrando o seu viés mais antidemocrático que existe, entendeu? Que eu vou pegar e vou carregar isso para outros municípios. Não é a minha forma de fazer política, é a dos outros, entendeu? Sim. É a forma de outros fazerem. Bom, e o que está acontecendo aí? Porque qual é a justificativa? O que mais absurdo? Qual é a justificativa que o PSDB local dá para não aceitar a candidatura do vereador Mano Martins para a reeleição? Porque o vereador teria votado contra 7... Veja bem, se eu não me engano, 197 projetos de lei encaminhados, o vereador teria votado contra 7 projetos. Bom, que são da pauta dele, da bandeira que ele carrega. Ninguém é obrigado a votar de acordo com o prefeito. Sim. Eu sou da base, quando vereador estadual, fui da base do governo Sartori e fui da base do governo Eduardo Leite. E votei contra os projetos de aumento de impostos encaminhados por ambos os governos. E nem por isso fui impedida de concorrer a minha reeleição ou a minha eleição para deputada federal, e nem por isso o governador fez essa baixaria que a gente está vendo aí. Por quê? Porque respeita as minhas bandeiras políticas. Eu fui eleita por uma porcentagem da população que quer ver representar as bandeiras que eu defendia na eleição. Deputada... E não ser pau-mandado de governo que faz tudo que o prefeito quer sem contestar. Isso aí eu achei que já tinha passado essa época aqui no Brasil há muito tempo, mas estamos vendo que infelizmente não. Deixa eu lhe perguntar então, há na Justiça, inclusive eu recebi um proferimento de uma decisão da desembargadora,
de não aceitar um mandato de segurança, há um outro tipo de recurso que o Cidadania tentará promover para que haja essa candidatura aconteça ou não tem mais recurso? Tem, nós estamos recorrendo na Justiça. O que acontece dentro do Judiciário? O Judiciário enfrentou minimamente, né, o mérito desse processo, porque diz que isso é uma questão política, tá? E aí, claro, a gente sabe que o Judiciário não pode, né, intervir Sim. de uma forma mais ampla, né, do que das suas competências, né? Por isso que a gente, sabendo disso, ingressamos na Justiça, estamos recorrendo, inclusive os nossos advogados do Cidadania Nacional estão também atuando nessa frente. Só para tu ter uma ideia, assim, nós também estamos tentando resolver no campo político, que eu acho que deveria ser o mais adequado. Quando eu digo que o Brasil inteiro sabe, é porque eu já conversei com o deputado, o secretário-geral do partido, do PSDB nacional, o deputado Paula Biacchio, que é de Minas Gerais, o presidente do partido, Marconi Perillo, do Goiás, também está por dentro da situação, que também acha um absurdo isso, inclusive encaminhou para nós um parecer que não foi considerado em absoluto pela Executiva Estadual, que diz que o Cidadania pode indicar, dentro da sua porcentagem, que são esses 3 candidatos a vereador, os candidatos que quiser, e não pode ter interferência do PSDB partido municipal. Sim. Porém, né, estão passando por cima até mesmo da decisão da nacional do partido. O nosso presidente, que é o ex-deputado Conte, do Rio de Janeiro, também está sabendo dessa situação e está tentando nos ajudar. O líder da nossa bancada em Brasília, tá? Que o Adolfo, deputado da Bahia, também acha um absurdo isso que está acontecendo. Falou, Anny, eu nunca Sim. vi nada igual. Por isso que eu estou dizendo, assim, São Paulo, com o deputado Alex Manente, também, que é o líder, é o vice-líder da bancada, também está sabendo da situação e tentando resolver a situação. O que acontece é que há uma cláusula dentro do nosso estatuto do partido que diz que municípios até 200 mil eleitores serão resolvidos, né, as discussões políticas Sim. com a Executiva Estadual. E a Executiva Estadual tem aquele problema que eu te falei antes, Sim, entendeu? Ali a gente não tem quem vá para a urna, sabe? Quem vai concorrer, quem vai ter que responder por esses atos absurdos que a gente está vendo. É para não se dispor, tomar essas decisões. Mas, deputada, eu te agradeço esse esclarecimento. Eu já tenho posse da ata desta divergência, tenho posse do mandato de segurança e da decisão judicial. E a gente aguarda, havendo outros desdobramentos, a gente está à disposição para conversar com a senhora, tá bem? Muito obrigada, Fábio. Eu lhe agradeço, sabe? Eu acho que essas questões aí, elas não podem ficar só para dentro do âmbito, né, dos partidos. Eu acho que a gente precisa expor, sim, o que está acontecendo, principalmente por quem preza e defende a democracia nesse país. Não pode, por medo de um vereador que sempre esteve ao lado do povo, que sempre defendeu o povo, que sabe que é um vereador combativo e muito forte, que irá se reeleger, né, se a gente conseguir colocar ele na eleição, não podem inviabilizar uma candidatura, né, por vaidade política. Se quer o bom combate, a gente combate dentro das 4 linhas. Certo. E não fazendo, né, usando desses artifícios, nem um pouco republicanos, para inviabilizar uma candidatura que poderia e que seria, né, nós entendemos assim, eleita. Sim. O que nós estamos fazendo também, só para finalizar aqui, indicamos o Gabriel, que é filho do vereador Mano Martins, na nossa chapa, né? O Gabriel irá concorrer a vereador, obviamente com todo o nosso apoio, com toda a nossa força, mas não desistimos ainda da candidatura do vereador Mano e vamos lutar até a última instância
para que isso prevaleça e a gente não veja esse absurdo que está acontecendo aí prevalecer, né, e se perpetuar no município de Camaquã. Eu lamento muito, um município querido, que tem pessoas muito queridas que eu conheço, empresários da indústria, do comércio, que são pessoas assim muito batalhadoras, um município de gente batalhadora, firme, aguerrida, está passando por uma situação tão absurda como essa. Eu acho que a gente tem que disputar na urna. Na urna é onde se disputa. Como é de praxe da Acústica FM, eu já acertei com o presidente do PSDB falar conosco às 11h30. A senhora está convidada a ouvir aí no nosso link. E a gente faz isso um hábito daqui da rádio, ouvir sempre o contraponto. Deputada Anne Ortiz, muito obrigado pelo carinho. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigada, Fábio. Lhe agradeço profundamente o espaço. E, se possível, quem sabe aí um dia algum membro do PSDB, né, municipal, aceita, né, participar junto comigo desse debate, que eu faria questão aqui de poder debater ao vivo sobre essa questão. Certo, muito obrigado.